Em uma fazenda do interior, a pequena Clara chora sem parar há 3 dias. Seu pai, o fazendeiro Rodrigo, está no limite. A bebê não aceita comida, não dorme, está definhando diante de seus olhos. 3 amas já desistiram. Os médicos não encontram nada de errado. A família da falecida esposa o culpa e se afasta. E a cada hora que passa, Clara fica mais fraca. Desesperado, Rodrigo leva a filha até a vila numa última tentativa de salvá-la. O choro da bebê ecoa pela praça enquanto ele caminha, carregando o peso da culpa e do medo de perder a única coisa que lhe resta da esposa, que morreu no parto. O que ele não percebe é que uma jovem na esquina, uma moça simples que nunca teve filhos, ouve aquele choro e sente algo diferente. O que essa desconhecida faz em seguida deixa toda a praça em silêncio absoluto. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita que algumas pessoas nascem com o dom de curar a dor dos outros, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. O sol já nascia forte naquela manhã de sábado, quando Rodrigo Montenegro desceu as escadas de madeira de sua casa com passos cambaleantes, os olhos vermelhos de insônia e o rosto marcado por uma barba de 3 dias que ele nem lembrava mais de fazer. Nos braços, enrolada em uma manta cor-de-rosa que já estava úmida de tanto suor e lágrimas, a pequena Clara chorava. Não era um choro qualquer, era um choro agudo, desesperado, ininterrupto que cortava o silêncio da fazenda como uma lâmina afiada. Um choro que ele já não sabia mais como acalmar. Um choro que o estava matando por dentro, pedaço por pedaço, dia após dia. Rodrigo tinha 35 anos. Mas naquele momento, parecia carregar o peso de uma vida inteira de sofrimento sobre os ombros largos, que um dia foram fortes e hoje pareciam curvar sob o fardo invisível da culpa e do desespero. Seus olhos castanhos, antes cheios de vida e determinação, agora eram poços fundos de exaustão e medo. A fazenda Montenegro sempre foi uma das mais prósperas da região. Terras vastas, gado de primeira, plantações que rendiam bem a cada safra. Mas nos últimos 6 meses, desde que Daniela morreu, tudo ali parecia ter perdido a cor. As flores que ela plantava murcharam. Os pássaros que cantavam nas árvores pareciam ter migrado para longe. Até o céu, sobre aquela propriedade, parecia mais cinzento, mais pesado. "Por favor, filha", ele murmurou com a voz rouca e quebrada, embalando a bebê contra o peito. "Por favor, para de chorar. Eu te imploro. O papai não aguenta mais ver você assim." Mas Clara continuava. Seus pulmões pequenos e frágeis pareciam ter uma força sobre-humana quando se tratava de expressar seu sofrimento. Rodrigo olhou para o relógio na parede da cozinha. 6 da manhã. Fazia 72 horas que ela praticamente não parava de chorar. 72 horas de um inferno que ele não sabia como acabar. Ele tentou dar mamadeira novamente, mas a bebê virou o rostinho e cuspiou o leite, chorando ainda mais alto. Tentou embalar, caminhar pela casa, cantar com a voz desafinada e trêmula, mas nada funcionava. Absolutamente nada. "Senhor Rodrigo", apareceu na porta da cozinha Dona Marta, a governanta que trabalhava na fazenda há 15 anos. Ela tinha os olhos fundos, cansada também. "Eu tentei acalmar a menina ontem à noite quando o senhor dormiu aqueles 20 minutos, mas ela não aceita ninguém. Acho que ela sente falta da mãe." As palavras foram como um soco no estômago de Rodrigo. Claro que ela sentia falta da mãe. Como não sentiria? Daniela, sua amada Daniela, não estava mais ali para amamentar, para embalar, para cantar aquelas canções de ninar que ele nunca aprendeu direito. Daniela que morreu trazendo aquela criança ao mundo. "Eu sei, Dona Marta", respondeu com a voz embargada. "Eu sei." Nos últimos meses, Rodrigo havia tentado contratar 3 amas diferentes para cuidar de Clara. A primeira durou 1 semana e foi embora dizendo que a criança era impossível. A segunda aguentou apenas 4 dias antes de desistir, alegando que nunca tinha visto um bebê tão difícil. A terceira nem completou 2 dias, saindo pela porta com as malas e sem nem pedir o pagamento, apenas murmurando algo sobre a bebê estar possuída por alguma coisa. Ele sabia que as mulheres da vila cochichavam. Diziam que a criança chorava porque a mãe morreu sem fazer as pazes com Deus.
Diziam que Rodrigo era amaldiçoado. Diziam que a bebê nunca sobreviveria. E cada sussurro, cada olhar de pena, cada comentário maldoso era mais um peso sobre seus ombros já curvados. A família de Daniela piorava tudo. A mãe dela, Dona Teresa, o culpava abertamente pela morte da filha. Se você não tivesse insistido em ter um filho, minha Daniela estaria viva. Ela gritou no enterro diante de todos. Os irmãos de Daniela mal olhavam para ele. Ninguém ofereceu ajuda. Ninguém quis saber da neta, da sobrinha. Era como se a criança carregasse a culpa pelo que aconteceu. E talvez carregasse mesmo. Rodrigo pensava nisso nas madrugadas intermináveis. Talvez Clara sentisse que custou a vida da própria mãe. Talvez por isso chorasse tanto. Talvez por isso recusasse o leite, recusasse o consolo, recusasse a vida. Dona Marta, eu vou levar ela até o Dr. Augusto de novo, disse Rodrigo, ajeitando a manta sobre a bebê. Ela mal comeu nada ontem. Se continuar assim, vai definhar. Eu não posso perder ela também. Não posso. A governanta assentiu com a cabeça, os olhos marejados. Vá com Deus, senhor, e tomara que o doutor consiga ajudar dessa vez. Rodrigo saiu pela porta da frente, atravessou o alpendre de madeira e desceu os degraus em direção à charrete que já estava preparada. O cavalo baio bufou quando ele se aproximou, como se até o animal sentisse o peso daquela missão. A viagem até a vila levava cerca de 40 minutos. 40 minutos de Clara chorando sem parar, de Rodrigo tentando inutilmente acalmá-la, de sua mente girando em espiral de desespero e culpa. Ele olhava para o rostinho vermelho da filha, os olhos inchados, a boquinha aberta no choro constante, e sentia que estava falhando. Falhando como pai, falhando como homem, falhando na única promessa que fez a Daniela antes dela fechar os olhos pela última vez. Protegi nossa filha, ela havia sussurrado, a voz fraca, a mão gelada apertando a dele com a pouca força que restava. Promete que vai cuidar dela, Rodrigo. Promete. Eu prometo, meu amor, ele chorou, segurando aquela mão como se pudesse impedi-la de partir. Eu prometo que vou proteger ela com minha vida. Nossa Clara vai crescer sabendo que foi amada. Eu juro. Mas agora, 6 meses depois, ele não sabia se estava cumprindo aquela promessa. Clara estava definhando. Perdia peso a cada dia. O Dr. Augusto já havia alertado que se a bebê não começasse a se alimentar adequadamente, as consequências seriam graves. Quando a charrete finalmente entrou na praça principal da vila, já eram quase 8 da manhã. O sol brilhava forte. As pessoas começavam a abrir suas lojas e barracas para o dia de feira. Crianças corriam pelas ruas de terra. Mulheres conversavam nas esquinas. A vida seguia seu curso normal ali, indiferente ao sofrimento daquele homem e daquela criança. Rodrigo desceu da charrete com Clara nos braços, embalando-a inutilmente. Algumas pessoas viraram para olhar, sussurraram entre si, apontaram discretamente. Ele ignorou tudo e caminhou em direção ao consultório do Dr. Augusto, no final da rua principal. Rodrigo! Uma voz o chamou. Era seu Benedito, dono do armazém. Como está a menina? Mal, respondeu Rodrigo sem parar de caminhar. Muito mal. É uma pena o que aconteceu com sua esposa, continuou seu Benedito balançando a cabeça. Uma tristeza mesmo. E agora a criança... Rodrigo não ouviu o resto. Continuou andando, os passos pesados, o coração apertado. Clara chorava cada vez mais alto, como se sentisse a tensão dele, como se quisesse expressar toda a dor que ele também sentia, mas não conseguia colocar para fora. Foi então que aconteceu. Uma jovem que estava parada na esquina, segurando uma cesta de pães, virou a cabeça ao ouvir o choro da bebê. Rodrigo a viu de relance. Cabelos castanhos presos em um coque simples, vestido de algodão desbotado, mas limpo, rosto delicado, mas marcado pelo cansaço. Ela não era da vila, ou pelo menos ele não a reconhecia. A moça largou a cesta no chão, sem sequer olhar para trás, e veio em direção a ele com passos rápidos e decididos. Havia algo em seus olhos, uma determinação, uma urgência que ele não conseguia entender. Por favor, ela disse quando chegou perto, estendendo os braços. Me deixa segurar ela. Rodrigo parou, confuso. O quê? A bebê? Me deixa segurar ela, repetiu a jovem, e sua voz tinha uma mistura estranha de firmeza e súplica.
Eu posso ajudar. Moça, eu não te conheço, respondeu Rodrigo, afastando instintivamente Clara de braços estranhos. E minha filha não aceita ninguém, já tentei de tudo. Eu sei que parece estranho, ela insistiu, dando mais um passo à frente. Mas eu sei o que fazer. Confia em mim, só dessa vez. Se não funcionar, eu te devolvo ela e nunca mais te incomodo. Mas, por favor, me deixa tentar. Havia algo naqueles olhos castanho claros que fez Rodrigo hesitar. Uma sinceridade, uma bondade que ele não via há muito tempo. E talvez fosse o desespero, talvez fosse a exaustão, talvez fosse apenas o último fiapo de esperança a que ele podia se agarrar. Lentamente, com as mãos tremendo, ele estendeu a bebê para a jovem desconhecida. Ela a pegou nos braços com movimentos suaves e seguros, ajeitou a manta sobre o corpinho pequeno e começou a embalar Clara com balanço rítmico e natural. Então, para o espanto absoluto de Rodrigo e de todas as pessoas que haviam parado para observar a cena, começou a cantar. Era uma canção de ninar antiga, cantada em voz baixa e melodiosa. As palavras falavam de estrelas, de lua, de um amor que nunca morre. E enquanto cantava, a jovem olhava diretamente para os olhos da bebê, sorrindo com uma ternura que parecia vir de algum lugar muito profundo. O choro de Clara começou a diminuir. Primeiro devagar, depois mais rapidamente. Seus soluços foram se espaçando. Seus olhinhos inchados começaram a piscar, como se estivesse lutando contra o cansaço que a consumia há dias. E então, pela primeira vez em 72 horas, a bebê ficou em silêncio. Um silêncio tão absoluto, tão profundo, tão impossível que Rodrigo sentiu suas pernas fraquejarem. Ele segurou na parede de uma casa próxima para não cair, os olhos arregalados, a respiração presa na garganta. A jovem continuou embalando Clara, cantando baixinho, e a bebê finalmente fechou os olhos. Não em desespero, não em sofrimento, mas em paz. Em uma paz que Rodrigo não via no rosto da filha desde que ela nasceu. Como você fez isso? Ele conseguiu murmurar, a voz rouca de emoção. A moça sorriu ainda olhando para Clara. Eu só dei o que ela precisava. Um pouco de amor de mãe. E foi naquele momento, naquela praça ensolarada de uma vila simples do interior, com dezenas de olhos curiosos observando, que a vida de Rodrigo Montenegro mudou para sempre. Mas antes de continuar, me diz uma coisa sincera. Você acredita que algumas pessoas nascem com o dom de curar a dor dos outros, mesmo sem conhecê-los? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você já conheceu alguém assim, alguém que só de chegar perto já trazia uma paz inexplicável. Eu quero ler cada história. A jovem ficou ali parada, segurando Clara, até que a bebê adormeceu completamente. Rodrigo não conseguia tirar os olhos da cena. Era como se estivesse vendo um milagre. Ao redor deles, as pessoas sussurravam entre si, igualmente impressionadas. Algumas mulheres mais velhas faziam o sinal da cruz. Outras simplesmente observavam com lágrimas nos olhos. Quem é você? Rodrigo finalmente perguntou quando conseguiu recuperar a voz. Meu nome é Helena, respondeu ela, ainda em voz baixa para não acordar Clara. Helena Maria da Silva. Eu nunca te vi por aqui, Helena. É porque eu quase não saio de casa, explicou ela, olhando brevemente para ele antes de voltar a atenção para a bebê adormecida. Eu cuido do meu pai. Ele está muito doente e precisa de mim o tempo todo. Rodrigo observou melhor a moça à sua frente. Ela aparentava ter uns 20 e poucos anos, mas havia algo em seu rosto que sugeria uma maturidade além da idade. Eram os olhos, percebeu ele. Olhos de quem conhece o sofrimento. Olhos de quem já cuidou, já chorou, já se sacrificou. Seu pai está doente há quanto tempo? 5 anos, Helena respondeu com um suspiro suave. Depois que minha mãe morreu, ele começou a definhar. Primeiro foi a tristeza, depois vieram as doenças. Ele mal consegue sair da cama agora. Sinto muito, disse Rodrigo, e realmente sentia. Ele conhecia bem a dor da perda. Helena deu de ombros, um gesto pequeno e resignado. A vida é assim às vezes. A gente aprende a aceitar o que não pode mudar e a cuidar de quem a gente ama enquanto eles estão aqui. As palavras atingiram Rodrigo como um soco no peito. Aceitar o que não pode mudar, cuidar de quem ama enquanto estão aqui. Será que ele estava fazendo isso? Será que estava realmente cuidando de Clara da forma que ela merecia?
Ou estava apenas tentando sobreviver dia após dia, sem saber o que fazer? Helena, ele disse, a voz carregada de uma urgência que não conseguia esconder. Eu preciso da sua ajuda. Desesperadamente. Ela o olhou com curiosidade, misturada à cautela. Que tipo de ajuda? Minha filha, ele apontou para Clara adormecida nos braços dela. Não para de chorar há 3 dias. Ela mal come, mal dorme. Eu já não sei mais o que fazer. Já contratei 3 amas diferentes e nenhuma conseguiu acalmá-la. Os médicos dizem que ela está bem fisicamente, mas está definhando mesmo assim. E eu estou perdendo ela, Helena. Estou perdendo minha filha e não sei como impedir isso. A voz dele falhou no final, e pela primeira vez em meses, Rodrigo sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto sem conseguir contê-las. Ali, no meio da praça, na frente de estranhos, ele chorou. Chorou pela esposa que perdeu. Chorou pela filha que estava perdendo. Chorou por si mesmo, pelo homem quebrado em que se tornou. Helena estendeu uma das mãos e tocou levemente o braço dele. Não chora, ela disse com gentileza. Clara vai ficar bem. Eu prometo. Como você pode prometer isso? Você nem me conhece, nem conhece ela. Eu sei o que é sentir falta de uma mãe. Helena respondeu simplesmente. Eu perdi a minha quando tinha 12 anos. E sei também o que é estar tão triste que nada mais importa, que nada mais parece fazer sentido. Essa bebê está sentindo falta da mãe dela. Ela está assustada, confusa, e não entende por que aquele calor, aquele cheiro, aquela voz que a mantinha segura desde antes de nascer, simplesmente desapareceram. Rodrigo engoliu em seco. E como você a acalmou? Eu cantei para ela a mesma canção que minha mãe cantava para mim, explicou Helena, olhando novamente para Clara. E segurei ela do jeito que toda criança precisa ser segurada, com amor, com paciência, sem desespero. Bebês sentem quando a gente está desesperado. Eles absorvem nossa angústia e ficam ainda mais angustiados. Rodrigo passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas. Helena, eu sei que isso vai parecer loucura. Eu sei que a gente acabou de se conhecer, mas você viria comigo para minha fazenda? Só até Clara se estabilizar. Só até ela voltar a comer direito, a dormir direito. Eu pago o que você quiser, qualquer coisa. Por favor. Helena hesitou, os olhos baixos. Eu não posso deixar meu pai sozinho. Ele precisa de mim. Eu trago seu pai junto, Rodrigo disse rapidamente, desesperado para que ela não recusasse. Trago ele para a fazenda também. Tenho quartos de sobra. E posso pagar um médico particular para cuidar dele. O melhor da região, Dr. Augusto mesmo, se você quiser. Só não me deixa perder minha filha. Eu imploro. Ela olhou para ele por longos segundos, como se estivesse medindo o peso de cada palavra. Então olhou para Clara, ainda dormindo profundamente em seus braços, o rostinho finalmente relaxado, depois de dias de sofrimento. Tá bem, ela disse finalmente. Eu vou, mas com uma condição. Qualquer uma. Se Clara melhorar, se ela voltar a comer e dormir normalmente, você me promete que vai começar a cuidar de você também. Porque do jeito que você está agora, você não vai durar muito mais tempo que ela. Rodrigo piscou, surpreso. Eu estou bem. Você não está. Helena disse firmemente. Você está no limite, Rodrigo Montenegro. Qualquer um que olhar para você consegue ver isso. Então, me promete que vai comer direito, dormir direito e parar de se culpar por algo que não foi culpa sua. Como você sabe que eu me culpo? Porque está escrito no seu rosto. Ela respondeu simplesmente. E porque eu fiz a mesma coisa quando minha mãe morreu. Passei anos me culpando, achando que se eu tivesse feito algo diferente, ela teria sobrevivido. Até entender que a gente não tem controle sobre tudo. Às vezes, as pessoas que a gente ama partem, e não é porque a gente não amou o suficiente ou não fez o suficiente, é só porque é a hora delas. As palavras de Helena eram como bálsamo em uma ferida aberta. Rodrigo não sabia se conseguiria parar de se culpar tão facilmente, mas havia algo na forma como ela falava, uma sabedoria tranquila nascida do próprio sofrimento que o fazia querer tentar. Eu prometo, ele disse. Vou tentar, pelo menos. Então, temos um acordo. Helena sorriu. Agora me ajuda a colocar sua filha na charrete enquanto eu vou buscar meu pai. A casa dele fica logo ali. Ela apontou para uma rua lateral.
A gente se encontra aqui em 20 minutos? Rodrigo assentiu, e com movimentos extremamente cuidadosos, Helena transferiu Clara de volta para os braços dele. A bebê resmungou um pouco, mas não acordou completamente. Rodrigo a apertou contra o peito, sentindo o corpinho quente e o coração batendo suavemente, e pela primeira vez em meses, permitiu-se ter esperança. 20 minutos depois, Helena voltou empurrando uma cadeira de rodas, onde estava sentado um homem magro e de cabelos grisalhos. Seu Antônio, como ela o apresentou, tinha os olhos fundos e a pele pálida, mas sorriu gentilmente quando Rodrigo o cumprimentou. "Obrigado por deixar a gente ir com você", disse seu Antônio com a voz fraca. "Helena me contou sobre sua bebê. Que Deus abençoe vocês." Com a ajuda do filho do seu Benedito, que presenciara toda a cena e se ofereceu para ajudar, eles acomodaram seu Antônio na charrete e partiram em direção à fazenda Montenegro. Helena foi no banco de trás com Clara ainda dormindo em seus braços, cantarolando baixinho de vez em quando. A viagem de volta pareceu mais curta que a ida, talvez porque agora Rodrigo não estava sozinho em seu desespero. Ele olhava pelo espelho da charrete e via Helena cuidando de sua filha com tanta naturalidade, tanto carinho, que parecia que ela sempre estivera ali. Quando finalmente chegaram à fazenda, já era quase meio-dia. Dona Marta estava na varanda, as mãos entrelaçadas em preocupação, mas seu rosto se iluminou ao ver Clara dormindo tranquilamente. "Meu Deus do céu!" ela exclamou, descendo as escadas correndo. "A menina está dormindo, de verdade dormindo." "Dona Marta", disse Rodrigo, descendo da charrete, "essa é Helena. Ela vai ficar aqui por um tempo para ajudar com a Clara, e esse é o pai dela, seu Antônio. Prepare o quarto de hóspedes maior para eles, por favor, e chame o doutor Augusto para vir examinar seu Antônio ainda hoje." A governanta assentiu energicamente, já puxando seu Antônio para dentro de casa com um cuidado maternal. Rodrigo ajudou Helena a descer da charrete e os dois ficaram ali parados por um momento, ainda com Clara dormindo nos braços dela. "Bem-vinda à fazenda Montenegro", disse Rodrigo, "e obrigado por tudo." Helena sorriu. "A gente ainda nem começou, Rodrigo, mas vamos fazer isso juntos, tá? Passo a passo." E enquanto entravam na casa, com o sol da tarde banhando os campos ao redor com luz dourada, Rodrigo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era só esperança, era paz. Uma paz frágil, ainda em formação, mas real. Nos primeiros 3 dias, a transformação foi sutil, mas constante. Helena estabeleceu uma rotina rigorosa para Clara. Acordava a cada 3 horas para alimentá-la, mesmo durante a noite, preparando fórmulas especiais que aprendera com sua mãe. Cantava sempre as mesmas canções de ninar, criando uma sensação de familiaridade e segurança para a bebê. Rodrigo observava tudo com uma mistura de admiração e alívio crescente. Clara ainda chorava, claro, mas não era mais aquele choro desesperado e inconsolável. Era o choro normal de um bebê, pedindo comida, querendo colo, precisando de troca de fralda. Helena atendia a cada necessidade com paciência infinita, e aos poucos a bebê começou a responder. No 4º dia, Clara sorriu pela primeira vez. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas Helena o viu enquanto trocava a fralda da bebê e soltou um gritinho de alegria. "Rodrigo, Rodrigo, vem ver!" ela chamou, e quando ele entrou no quarto correndo, pensando que algo estava errado, encontrou Helena com lágrimas nos olhos e um sorriso enorme no rosto. Ela sorriu. Clara sorriu para mim. Rodrigo se aproximou da cama onde a bebê estava deitada, e como se soubesse que era observada, Clara fez novamente aquela caretinha que poderia ser um sorriso ou poderia ser apenas um reflexo, mas para eles era a coisa mais linda do mundo. "Ela está melhorando", Rodrigo disse, a voz embargada. "Ela realmente está melhorando." "Está sim", Helena concordou, pegando Clara no colo e a balançando gentilmente. "E vai continuar melhorando. Você vai ver." A convivência foi se tornando mais natural. Helena reorganizou toda a casa, estabelecendo horários não só para Clara, mas para todos os moradores. Café da manhã às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 7 da noite. Ela ensinou Dona Marta a preparar as fórmulas especiais e mostrou aos outros empregados como segurar a bebê adequadamente. Seu Antônio, por sua vez, recebeu cuidados médicos constantes.
O Dr. Augusto o visitava 3 vezes por semana, ajustando medicamentos e tratamentos. O velho senhor ganhava peso lentamente e começava a ter mais energia. Ele passava as tardes na varanda, observando os campos e conversando com Rodrigo sobre plantações e colheitas. "Você tem uma terra boa aqui, rapaz", dizia seu Antônio. "E mais importante, tem um coração bom. Minha Helena merece isso." Rodrigo não sabia bem o que responder a comentários assim. Ele e Helena mantinham uma relação estritamente profissional. Ela era a empregada contratada para cuidar de sua filha, nada mais. Ele repetia isso para si mesmo todas as noites, como se precisasse se convencer, mas era difícil não notar as pequenas coisas, o jeito como Helena cantava enquanto pendurava roupas no varal, como seus olhos brilhavam quando Clara fazia alguma gracinha nova, como ela corava levemente sempre que as mãos dele se tocavam ao passarem a bebê de um para o outro. E era ainda mais difícil ignorar como seu próprio coração batia mais rápido quando ela entrava na sala. Como ele procurava desculpas para ficar perto dela. Como acordava mais cedo só para tomar café junto com ela antes que o dia começasse de verdade. Passaram-se 2 semanas. Clara estava visivelmente mais saudável. Suas bochechas ganharam cor, seus olhos brilhavam. Ela ria e balbuciava constantemente. Helena mantinha um diário detalhado de cada progresso da bebê, anotando horários de alimentação, de sono, de evacuação, tudo. Uma noite, Rodrigo a encontrou na cozinha bem depois da meia-noite. Ela estava sentada à mesa, escrevendo no diário à luz de uma lamparina, com Clara dormindo no carrinho ao lado. "Você nunca dorme?" ele perguntou, entrando na cozinha descalço. Helena levantou os olhos, surpresa. "Eu poderia perguntar a mesma coisa." "Eu vim buscar água", ele explicou, indo até o pote de barro. "E você?" "Eu estava atualizando o diário da Clara." Ela respondeu, mostrando o caderno. "Hoje ela comeu 3 onças a mais que ontem e dormiu 4 horas seguidas pela primeira vez." Rodrigo serviu água em um copo e se sentou à frente dela. "Helena, você está fazendo milagres com ela. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente." "Não é milagre", Helena disse com simplicidade. "É só amor e paciência. Clara sempre foi capaz de melhorar. Ela só precisava de alguém que entendesse o que ela precisava. E você entende", ele observou, como se fosse instintivo. Helena sorriu com melancolia. "Minha mãe me ensinou muita coisa antes de morrer. E depois, cuidando do meu pai todos esses anos, aprendi ainda mais. Eu não tive filhos próprios, mas às vezes sinto que nasci para cuidar." "Você ainda é jovem", disse Rodrigo. "Vai ter tempo de ter seus próprios filhos." O sorriso dela vacilou. "Eu tenho 22 anos, Rodrigo. Na vila onde a gente morava, sou considerada uma solteirona. Todos os rapazes da minha idade já casaram faz tempo. E os que não casaram não querem uma mulher que vem com o peso de cuidar de um pai doente." "Então eles são idiotas", Rodrigo disse antes que pudesse se conter. Quando ela o olhou surpresa, ele continuou. Você é incrível, Helena. Qualquer homem teria a sorte de ter você." O silêncio que se seguiu foi carregado de algo que nenhum dos dois queria nomear. Helena baixou os olhos, as bochechas coradas pela luz da lamparina, ou talvez por algo mais. "Obrigada", ela murmurou. Rodrigo levantou-se bruscamente, o coração batendo muito rápido. "Eu vou dormir." "Boa noite, Helena." "Boa noite, Rodrigo." Mas nenhum dos dois dormiu bem naquela noite. Os dias foram passando e a tensão entre eles foi crescendo de forma quase palpável. Começou com olhares que duravam 1 segundo a mais. Depois vieram os roçares de mãos acidentais. A proximidade física constante ao cuidarem juntos de Clara só intensificava o que ambos tentavam negar. Uma tarde, enquanto Rodrigo verificava as cercas do pasto, Helena apareceu com Clara no colo e uma cesta de lanche. "Dona Marta disse que você não almoçou direito", ela explicou, estendendo a cesta. "E achei que você gostaria de ver sua filha. Faz quase o dia todo que vocês não se veem." Rodrigo limpou as mãos sujas de terra na calça e pegou Clara nos braços. A bebê balbuciou algo que poderia ser papa, ou apenas um som aleatório, mas seu coração derreteu mesmo assim. "Ela está crescendo tão rápido", ele disse, beijando a testinha da filha. "Está sim", Helena concordou, sentando-se na grama ao lado dele. Ontem ela segurou o chocalho sozinha pela primeira vez.
E hoje de manhã ficou de bruços por quase 1 minuto inteiro. Rodrigo se sentou também, ainda com Clara no colo, e abriu a cesta. Havia pão fresco, queijo, frutas e um pedaço de bolo de milho ainda morno. Você fez isso? Dona Marta me ensinou a receita dela, Helena respondeu. Mas eu que preparei. Queria que você comesse algo gostoso. Eles comeram em silêncio confortável, observando Clara brincar com os dedos dos pés e fazer caretinhas engraçadas. O sol da tarde estava morno, não escaldante, e uma brisa suave balançava as árvores ao redor. Sabe, disse Rodrigo de repente, eu não falei muito sobre Daniela, minha esposa. Helena olhou para ele surpresa, mas atenta. Você não precisa falar se não quiser. Eu quero, ele insistiu. Acho que preciso. A gente se conheceu na festa de São João há 6 anos. Ela era a mulher mais bonita que eu já tinha visto. Tinha um sorriso que iluminava qualquer lugar. A gente casou 8 meses depois. Ele fez uma pausa, os olhos fixos no horizonte. Foram bons anos. Ela amava essa fazenda. Amava os animais, as flores, tudo. Plantou aquelas roseiras perto da casa. Cuidava da horta como se fosse seu tesouro. Quando descobrimos que ela estava grávida, foi o dia mais feliz da minha vida. E o dela também. A voz dele falhou um pouco. Mas a gravidez foi difícil desde o começo. Ela tinha enjoos terríveis, ficava fraca, tinha pressão alta. O médico disse que ela devia ter mais cuidado, mas Daniela era teimosa. Continuava trabalhando, continuava cuidando de tudo. Dizia que não ia deixar um bebê na barriga mudar quem ela era. Helena colocou a mão suavemente sobre a dele, um gesto de conforto silencioso. No dia que Clara nasceu, Rodrigo continuou, as lágrimas começando a escorrer. Daniela estava em trabalho de parto há quase 20 horas. O bebê não descia. Ela estava exausta, perdendo muito sangue. O Dr. Augusto disse que teria que escolher, salvar a mãe ou salvar a criança. Mas Daniela não deixou. Ela gritou mesmo sem forças que salvasse o bebê, que Clara tinha que viver. Não importava o que acontecesse com ela. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão livre. Clara nasceu prematura, pequena, mas viva. E Daniela morreu 3 horas depois. Sangramento que os médicos não conseguiram parar. Ela segurou a bebê por alguns minutos, conseguiu amamentá-la uma única vez e me fez prometer que cuidaria da nossa filha. Depois simplesmente fechou os olhos e foi embora. Eu sinto muito, Helena sussurrou, apertando a mão dele. A família dela me culpa, Rodrigo disse amargamente. Dizem que foi culpa minha, que se eu não tivesse querido um filho, ela estaria viva. E talvez eles tenham razão. Talvez eu seja culpado mesmo. Não, Helena disse firmemente. Você não é culpado. Daniela fez uma escolha, Rodrigo. A escolha dela. Ela escolheu dar a vida pela filha porque te amava e porque amava Clara, mesmo sem conhecê-la ainda. Isso não é culpa sua. É amor dela. Rodrigo olhou para ela, os olhos vermelhos. Como você consegue ver as coisas de um jeito tão... Claro, porque eu aprendi com a dor, Helena respondeu. Aprendi que carregar culpa por algo que não controlamos só nos destrói. E não honra quem perdemos. Sua esposa não ia querer que você vivesse assim, se martirizando. Ela ia querer que você cuidasse de Clara e fosse feliz novamente. Eu não sei se consigo ser feliz de novo, ele confessou em voz baixa. Helena segurou o rosto dele com ambas as mãos, forçando-o a olhá-la nos olhos. Você já está sendo. Você só não percebeu ainda. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ela se inclinou e beijou sua testa suavemente, um gesto de carinho puro e reconfortante. Rodrigo fechou os olhos, sentindo o toque dela como um bálsamo em sua alma ferida. Quando ela se afastou, Clara começou a resmungar, querendo atenção. Os dois riram, o momento de intensidade emocional quebrando suavemente. Helena pegou a bebê e começou a embalá-la, enquanto Rodrigo terminava de comer. Obrigado por ouvir, ele disse depois de um tempo. E obrigado por estar aqui, por tudo. Não precisa agradecer, Helena respondeu com um sorriso. É onde eu quero estar. Cá entre nós, querido ouvinte, você já sentiu aquele momento em que percebe que está se apaixonando e não tem mais como voltar atrás? Quando cada gesto da pessoa se torna especial, cada palavra fica gravada no coração? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar como foi esse momento na sua vida. Ou se você ainda está esperando ele chegar. Quero saber cada detalhe.
3 semanas se passaram desde aquela conversa no pasto. A fazenda estava mais viva do que nunca. Clara crescia saudável e feliz. Seu Antônio recuperava forças a cada dia e a rotina da casa fluía com harmonia renovada. Mas a tensão entre Rodrigo e Helena crescia a cada dia também. Eles dançavam ao redor do óbvio, tentando manter uma distância profissional que se tornava mais impossível a cada momento compartilhado. Foi Dona Marta quem percebeu primeiro, claro. Uma tarde, enquanto Helena preparava o jantar, a governanta se aproximou com um sorriso sapeca. "Aquele homem está apaixonado por você", ela disse sem rodeios. Helena quase derrubou a panela que segurava. "Dona Marta, não fala isso. É verdade e você sabe", a velha senhora insistiu. "Ele olha para você do mesmo jeito que olhava para Dona Daniela no começo, com aqueles olhos de cachorro perdido que encontrou o caminho de casa. Ele ainda ama a esposa", Helena argumentou, voltando a mexer o refogado com mais vigor do que necessário. "E eu sou só a empregada contratada para cuidar da filha dele. Você é muito mais que isso e você sabe disso também." Dona Marta tocou seu ombro gentilmente. "Você trouxe vida de volta para essa casa, menina. Não só para a bebê, para todos nós, e especialmente para ele." Helena não respondeu, mas suas mãos tremiam enquanto temperava a comida. Naquela mesma noite, depois do jantar, Rodrigo pediu que ela viesse até o escritório quando terminasse de colocar Clara para dormir. O coração dela bateu mais rápido. Ele nunca havia feito isso antes. Quando entrou no cômodo, encontrou-o de pé perto da janela, olhando para a noite estrelada lá fora. Ele se virou quando a ouviu entrar. "Senta", ele indicou uma cadeira, mas ela permaneceu de pé. "Aconteceu alguma coisa? Clara está bem?" "Clara está ótima", ele garantiu. "Melhor do que eu poderia ter esperado. É sobre isso que eu quero falar." Helena esperou, as mãos entrelaçadas nervosamente à frente do corpo. "Você já está aqui há quase 1 mês", Rodrigo começou, "e Clara mudou completamente. Ela come bem, dorme bem, ri, brinca. Está crescendo como uma criança normal e saudável. E tudo isso é graças a você." "Eu só fiz meu trabalho", Helena disse modestamente. "Não", ele discordou. "Você fez muito mais que isso. Você nos salvou, Helena. A mim e a Clara, que eu não sei como te agradecer adequadamente." Ele abriu uma gaveta da escrivaninha e tirou um envelope. "Eu queria te dar isso. É o pagamento completo pelo mês, mais um bônus. Eu sei que não é suficiente para compensar tudo que você fez, mas..." "Rodrigo, eu não quero dinheiro", Helena interrompeu, sua voz trêmula. Ele pareceu confuso. "Mas a gente tinha um acordo. Você cuidaria de Clara, e eu pagaria. Eu não estou aqui pelo dinheiro." As palavras saíram mais altas do que ela pretendia. "Eu estou aqui porque... Ela parou, percebendo que estava prestes a confessar algo que não deveria. Mas Rodrigo deu um passo à frente, os olhos intensos fixos nela. "Por que o quê, Helena?" "Porque eu me importo", ela sussurrou finalmente. "Eu me importo com Clara. E me importo com você, e com essa fazenda, e com Dona Marta, e com tudo isso aqui. Isso se tornou minha casa, Rodrigo. Virou meu lar." "Helena, eu sei que não devia me sentir assim", ela continuou rapidamente, as palavras saindo em torrente agora que a represa havia se rompido. "Eu sei que sou só a empregada. Sei que você ainda ama sua esposa, e que eu nunca vou poder substituir ela. Mas eu não consigo evitar o que sinto. Eu me apeguei demais. A Clara, a essa vida, a você." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena baixou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Ela havia arruinado tudo. Agora ele pediria para ela ir embora e... "Olha para mim." A voz de Rodrigo era baixa, mas firme. Quando ela levantou os olhos, ele estava bem à sua frente. "Você acha que eu não percebo como meu coração bate mais rápido quando você entra na sala? Como eu acordo mais cedo só para tomar café com você? Como eu procuro qualquer desculpa para estar perto de você?" Helena prendeu a respiração. "Eu tentei não sentir isso", ele confessou. "Tentei me convencer de que era só gratidão, só amizade. Mas não é. Eu me apaixonei por você, Helena, pela forma como você cuida de Clara, pela sua força, pela sua bondade, por tudo em você." "Mas e Daniela?" Helena sussurrou. "Daniela sempre terá um lugar no meu coração", Rodrigo disse honestamente. "Ela foi meu primeiro amor e a mãe da minha filha.
Mas ela também me faria querer que eu fosse feliz de novo. Ela ia querer que Clara tivesse uma mãe que a amasse. E você já é isso para ela, Helena. Clara te ama. E eu também. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Helena. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de não conseguir ocupar o espaço que ela deixou. Rodrigo segurou o rosto dela entre as mãos, limpando suas lágrimas com os polegares. Você não precisa ocupar o espaço dela. Você tem seu próprio espaço, seu próprio lugar na minha vida e no coração de Clara. Um lugar que só você pode preencher. Tem certeza? Ela perguntou vulnerável. Absoluta, ele respondeu, e então a beijou. Foi um beijo suave no início, quase hesitante, como se ambos ainda estivessem testando se aquilo era real. Mas então, Helena entrelaçou os braços ao redor do pescoço dele e Rodrigo a puxou mais perto, e o beijo se aprofundou, carregado de semanas de tensão acumulada, de sentimentos reprimidos, de amor que finalmente podia ser expresso. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Rodrigo encostou a testa na dela, os olhos fechados. Fica, ele pediu. Não como empregada. Fica como parte dessa família, como minha companheira, como mãe de Clara. Fica comigo, Helena. Eu fico. Ela respondeu sem hesitar. Para sempre, se você quiser. Eu quero. Ele sorriu, um sorriso genuíno que Helena não via desde que o conhecera. Eu quero muito. E ali naquele escritório iluminado apenas pela lamparina, duas almas feridas pelo luto finalmente se permitiram curar juntas. Finalmente, se permitiram esperar por um futuro que não seria apagamento do passado, mas construção de algo novo e belo sobre as cinzas da dor. Os dias seguintes foram de uma felicidade quase surreal. Rodrigo e Helena não escondiam mais seus sentimentos. Caminhavam de mãos dadas pela fazenda, trocavam beijos quando pensavam que ninguém via, mas Dona Marta sempre via e sorria. Cuidavam de Clara juntos, como o casal que estavam se tornando. Seu Antônio observava tudo com aprovação silenciosa. Uma tarde, chamou Rodrigo para uma conversa particular na varanda. Eu sei que você ama minha filha, o velho disse sem rodeios, e eu sei que ela ama você. Tenho olhos na cara. Seu Antônio, O homem levantou a mão, interrompendo. Eu não vou viver para sempre, rapaz. Meus dias estão contados, isso eu sei. E a única coisa que me deixa em paz é saber que quando eu partir, minha Helena vai estar bem cuidada. Que ela vai ter alguém que a ame do jeito que ela merece. Alguém que a faça feliz. Rodrigo sentiu a garganta apertar. Eu prometo que vou cuidar dela. Vou fazer tudo para que ela seja feliz. Eu sei que vai. Seu Antônio sorriu. Por isso vou te dar minha bênção. Casa com minha filha, Rodrigo. Dá a ela o nome e a família que ela sempre mereceu ter. Foi assim que, 6 semanas depois daquele dia na Praça da Vila, Rodrigo ajoelhou-se diante de Helena com um anel simples que havia pertencido à sua avó e pediu sua mão em casamento. Ela disse sim antes mesmo que ele terminasse de perguntar, mas a felicidade seria testada mais cedo do que qualquer um poderia imaginar. 2 dias após o pedido, uma carruagem elegante parou em frente à fazenda. Dela desceu uma mulher alta, de roupas caras e postura altiva. Beatriz, a irmã de Daniela. Rodrigo estava no campo quando Dona Marta veio correndo avisá-lo. Seu coração afundou. Ele não falava com a família de Daniela desde o enterro e sabia que nada de bom viria daquele visite. Quando chegou à casa, encontrou Beatriz na sala, olhando ao redor com uma expressão de desdém mal disfarçado. Helena estava parada na porta com Clara no colo, visivelmente desconfortável com a presença da visitante. Beatriz, Rodrigo cumprimentou friamente. O que te traz aqui? Ela se virou, os olhos percorrendo ele de cima a baixo com desaprovação. Vim ver minha sobrinha. Afinal, faz meses que você não permite que a família da falecida visite a criança. Você nunca quis visitá-la antes, Rodrigo retrucou. E seus irmãos me deixaram bem claro no enterro que eu não era bem-vindo na família. Isso foi um momento de dor, Beatriz disse com falsa simpatia. Estávamos todos abalados, mas agora vejo que nossa preocupação era justificada. Minha irmã mal esfriou no túmulo, e você já arranjou uma substituta. Os olhos dela pousaram em Helena com desprezo evidente. Rodrigo sentiu a raiva ferver dentro dele.
A Helena não é substituta de ninguém, ele disse entre dentes. E sugiro que meça suas palavras. Ou o quê? Beatriz desafiou. Vai me expulsar? A tia da criança que você está negligenciando? Negligenciando? Rodrigo quase gritou. Clara está saudável, feliz, bem cuidada. Por uma estranha qualquer que você trouxe para dentro de casa. Beatriz apontou acusatoriamente para Helena. Uma mulher que você mal conhece cuidando da minha sobrinha. Isso é no mínimo irresponsável, Rodrigo. No máximo criminoso. Como ousa? Eu ouso porque tenho direitos sobre essa criança. Beatriz interrompeu tirando um envelope do bolso. Minha irmã, antes de morrer, deixou um testamento. Nele, ela expressou seu desejo de que, caso algo acontecesse com ela, a guarda de sua filha fosse transferida para mim. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Rodrigo pegou o envelope com mãos trêmulas e leu o documento. Era um testamento, datado de 2 meses antes da morte de Daniela, onde ela supostamente deixava a guarda de Clara para a irmã. Isso é mentira, ele disse, a voz rouca. Daniela nunca faria isso. Ela me fez prometer que cuidaria de Clara. Promessas de leito de morte não têm validade legal, Beatriz disse friamente. Mas testamentos sim, e esse documento foi devidamente registrado e testemunhado. Clara me pertence agora. Você não vai levar minha filha. Rodrigo rugiu, avançando em direção a ela. Helena correu e se colocou entre eles, ainda com Clara nos braços. Rodrigo, não! Pensa em Clara! Beatriz sorriu com satisfação. Vejo que pelo menos alguém aqui tem bom senso. Não se preocupe, Rodrigo, vou cuidar muito bem da menina e da herança que vem com ela. Foi naquele momento que tudo ficou claro. Não era sobre Clara. Nunca foi sobre a criança. Era sobre dinheiro. A fazenda, as terras, tudo que Daniela havia herdado de seus pais e que tecnicamente passaria para Clara. Eu vou lutar contra isso, Rodrigo prometeu. Vou provar que esse documento é falso. Vou fazer o que for preciso, mas você não vai ficar com minha filha. Faça o que quiser, Beatriz deu de ombros. Mas enquanto a justiça não decide, Clara fica sob minha custódia. São as regras, e amanhã de manhã venho buscá-la. Espero que esteja pronta. E com isso ela saiu, deixando para trás um rastro de perfume caro e ameaças veladas. Naquela noite foi a mais longa da vida de Rodrigo e Helena. Eles ficaram acordados até o amanhecer, com Clara dormindo entre eles na cama, como se pudessem protegê-la com seus corpos. Nós vamos recuperá-la, Helena sussurrou na escuridão. Não importa o que seja preciso. E se não conseguirmos? Rodrigo perguntou, a voz quebrada de medo. Vamos conseguir, ela disse com uma determinação feroz que ele nunca tinha ouvido antes. Porque eu não vou deixar que tirem minha filha de mim. Nossa filha. Deixa eu te perguntar uma coisa sincera. Você já teve que lutar por alguém que ama contra pessoas que só querem prejudicar? Já sentiu aquela raiva misturada com medo de perder tudo? Para o vídeo, 1 minutinho e me conta sua história nos comentários. Eu quero ler cada palavra. Na manhã seguinte, pontualmente às 9 horas, Beatriz voltou. Desta vez não estava sozinha. Trouxe o juiz local, Dr. Henrique, e 2 policiais. Sinto muito, Rodrigo, o juiz disse com genuína tristeza. Mas até que a validade do testamento seja contestada e julgada, preciso seguir o que está no documento. Clara vai ficar sob custódia temporária de Beatriz. Não. Helena abraçou Clara com força. Vocês não entendem. Ela precisa de mim. Ela mal começou a se recuperar. Senhora, um dos policiais se aproximou gentilmente. Por favor, entregue a criança. Não queremos usar força. Rodrigo viu as lágrimas escorrendo pelo rosto de Helena e sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. Ele se aproximou devagar e tocou seu ombro. Helena, a gente precisa deixar, por enquanto. Mas eu prometo que vamos trazê-la de volta, eu juro. Com mãos tremendo violentamente, Helena entregou Clara para Beatriz. A bebê, sentindo a tensão, começou a chorar. Não o choro normal, mas aquele choro desesperado que não ouviam há semanas. Minha menina! Helena soluçou, estendendo os braços inutilmente enquanto Beatriz se afastava. Minha Clara! Rodrigo assegurou, impedindo que ela corresse atrás. Eles ficaram ali, no alpendre, assistindo a carruagem levar sua filha embora. E quando o veículo finalmente desapareceu na curva da estrada, Helena desabou nos braços dele,
chorando de uma forma que partia a alma. Os 3 dias seguintes foram um inferno. Clara estava sob custódia de Beatriz em sua mansão na cidade e não permitia visitas. Rodrigo e Helena só sabiam notícias através do Dr. Augusto, que era também médico da família de Daniela. E as notícias não eram boas. A criança não está comendo, o doutor relatou com preocupação. Chora constantemente. Beatriz tentou várias amas, mas Clara recusa todos os cuidados. Ela está regredindo rapidamente, Rodrigo. Se isso continuar... Ele não precisou terminar a frase. Todos sabiam o que aconteceria. Enquanto isso, Rodrigo e Helena trabalhavam freneticamente. Procuraram o tabelião que supostamente registrou o testamento, mas o homem havia morrido 2 meses antes. Conveniente demais para ser coincidência. Conversaram com amigas de Daniela, que juraram que ela nunca mencionou deixar Clara com Beatriz. Pelo contrário, Daniela sempre falara com desdém da irmã ambiciosa. O ponto de virada veio quando Dona Marta se lembrou de algo. Sabe, Dona Daniela tinha um diário. Ela escrevia nele todo dia. Se houvesse algo sobre esse testamento, estaria lá. Eles reviraram a casa inteira até encontrar o diário escondido em uma caixa debaixo da cama. E ali, nas páginas finais, estava a verdade. Beatriz veio me visitar hoje. Tentou me convencer a deixar Clara com ela se algo me acontecesse. Disse que Rodrigo não saberia criar uma menina sozinho. Fiquei furiosa. Como ela ousa sugerir isso? Expulsei ela de casa e deixei claro que Clara ficará com Rodrigo aconteça o que acontecer. Ele é o melhor pai que nossa filha poderia ter. A entrada era datada de 1 semana antes da data do suposto testamento. Isso prova que o documento é falso, Helena exclamou. Daniela nunca deixaria Clara com Beatriz. Com o diário em mãos, eles foram direto para a casa do juiz. Dr. Henrique leu as entradas com atenção crescente, comparando as datas e cruzando informações. Isso muda tudo, ele disse finalmente. Precisamos de uma audiência imediata. Vou convocar Beatriz e peritos em documentos. Se esse testamento for realmente forjado, ela responderá criminalmente. A audiência foi marcada para 2 dias depois. Foram 2 dias que pareceram 2 eternidades para Rodrigo e Helena. Na manhã da audiência, a pequena sala do tribunal estava lotada. Beatriz chegou imaculadamente vestida, segurando Clara, que chorava inconsolável nos seus braços. A bebê estava visivelmente mais magra, os olhos inchados de tanto chorar. Quando Helena a viu, um gemido de dor escapou de seus lábios. Rodrigo apertou sua mão, os próprios olhos marejados ao ver o estado da filha. O juiz chamou primeiro os peritos. 2 especialistas em documentos analisaram o suposto testamento e o diário de Daniela, comparando a caligrafia. É evidente que se trata de uma falsificação, o perito mais velho declarou. A assinatura no testamento tenta imitar a do diário, mas há diferenças claras na pressão da caneta, na inclinação das letras e no espaçamento. Além disso, o papel do testamento é mais novo do que deveria ser. E a tinta é de uma marca que nem estava disponível no mercado na data que consta no documento. Beatriz empalideceu. O juiz então chamou testemunhas. Uma após a outra, amigas de Daniela subiram ao estande e juraram que ela nunca mencionou deixar a filha com a irmã. Pelo contrário, havia uma tensão conhecida entre as duas. Mas a evidência mais contundente, disse o juiz pegando o diário, está aqui, nas próprias palavras da falecida, expressando claramente sua vontade de que a filha ficasse com o pai. Ele leu em voz alta a entrada que Rodrigo e Helena haviam encontrado. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Beatriz Carneiro, o juiz disse severamente, você tem algo a dizer em sua defesa? Beatriz se levantou, ainda segurando Clara, que só chorava mais alto. Eu estava tentando proteger minha sobrinha. Aquele homem mal conseguia cuidar dela. Trouxe uma estranha para dentro de casa. Uma estranha que salvou a vida dessa criança, o juiz retrucou. Tenho aqui relatórios médicos do Dr. Augusto comprovando a melhora significativa de Clara sob os cuidados de Helena Maria da Silva. E tenho também sua confissão implícita de forjar um documento legal. Ele bateu o martelo. A custódia de Clara Montenegro é imediatamente devolvida ao pai, Rodrigo Montenegro. Beatriz Carneiro, você está presa por falsificação de documento, tentativa de fraude e sequestro de menor.
Será encaminhada às autoridades competentes. Os policiais avançaram, mas antes que pudessem tocar em Beatriz, Clara virou a cabeça e viu Helena sentada nas primeiras fileiras. "Mama!" A bebê gritou, estendendo os bracinhos desesperadamente. "Mama, mama, mama!" Foi a primeira palavra que Clara falou claramente, sem ambiguidade, e ela estava olhando diretamente para Helena. O tribunal inteiro congelou. Beatriz, vendo que estava perdida, soltou Clara como se a criança queimasse. A bebê teria caído se o oficial não a pegasse rapidamente. Helena correu, arrancando Clara dos braços do estranho. A bebê se agarrou a ela como um náufrago a uma tábua de salvação, chorando, mas agora de alívio, enterrando o rostinho no pescoço dela. "Tá tudo bem, meu amor", Helena murmurou, embalando-a. "Mamãe tá aqui. Mamãe não vai deixar ninguém te levar nunca mais." Rodrigo as abraçou, as três formando um círculo de proteção e amor. Ao redor deles, as pessoas aplaudiam, algumas choravam. Até o juiz teve que limpar os olhos discretamente. Beatriz foi levada pelos policiais, gritando ameaças vazias que ninguém mais ouvia. Sua ganância havia sido exposta, sua crueldade revelada. Ela perdeu não apenas a batalha pela herança, mas qualquer resquício de respeito ou dignidade. Do lado de fora do tribunal, a família de Daniela os esperava. A mãe de Daniela, Dona Teresa, se aproximou com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "Rodrigo", ela disse com voz embargada, eu lamento. Lamento tudo que disse, tudo que fiz. Você não mereceu nada disso. E essa moça..." Ela olhou para Helena com Clara nos braços. "Essa moça é uma bênção. Daniela estaria feliz sabendo que Clara tem uma mãe que a ama tanto." Foi a reconciliação que Rodrigo nem sabia que precisava. A família de Daniela, envergonhada pelas ações de Beatriz, pediu perdão e prometeu apoio. Não como intrometidos, mas como avós e tios que queriam fazer parte da vida de Clara da forma certa. 3 meses depois, em uma manhã clara de primavera, Rodrigo e Helena se casaram. A cerimônia foi simples, realizada na capela da vila, mas significativa. Clara, agora com 8 meses e visivelmente saudável e feliz, foi a daminha nos braços do pai, usando um vestidinho branco que Dona Marta passou semanas costurando. Seu Antônio, embora frágil, estava lá para entregar sua filha ao noivo. "Cuida bem dela", ele sussurrou para Rodrigo, "e ela vai cuidar bem de você." "Eu prometo", Rodrigo respondeu, apertando a mão do velho com carinho. Quando Helena caminhou pelo corredor em direção ao altar, seu vestido simples, mas bonito, flores silvestres nos cabelos, Rodrigo sentiu seu coração transbordar de emoção. Aquela mulher havia entrado em sua vida quando tudo estava perdido e trouxe não apenas salvação, mas amor, esperança, família. "Aceita esta mulher?", o padre perguntou, "para amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe?" "Eu aceito", Rodrigo disse, a voz firme e cheia de convicção, "com todo o meu coração." "E você, Helena Maria?", o padre se virou para ela. "Aceita este homem para amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe?" Helena olhou para Rodrigo, depois para Clara, que balbuciava alegremente nos braços dele, e sorriu com os olhos brilhando de lágrimas felizes. "Eu aceito, hoje e sempre." Quando se beijaram selando a união, Clara bateu palminhas e gritou, "Mama, papa!", fazendo toda a igreja rir de alegria. Era um momento perfeito, uma família que havia sido forjada não pelo sangue, mas pelo amor, pela dedicação, pela escolha de estar juntos nos momentos mais difíceis. A festa foi na fazenda, sob as árvores que Daniela plantara anos antes. E em vez de ser um lugar de dor, a propriedade finalmente se tornara o que sempre deveria ter sido, um lar cheio de risadas, música e vida. Agora me fala sinceramente, você acredita que o amor verdadeiro pode nascer das cinzas da tragédia? Que é possível reconstruir uma família mesmo depois de perder tudo? Deixa pausado e vai comentar o que você pensa sobre isso. Quero saber se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que viveu. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas e belas para a fazenda Montenegro. Helena, com seu dom natural para cuidar, começou a notar algo que a incomodava. Durante suas idas à vila para compras, via crianças abandonadas perambulando pelas ruas, órfãs, rejeitadas, esquecidas.
Rodrigo, ela disse uma noite, enquanto deitavam na cama com Clara dormindo no berço ao lado, eu tenho uma ideia, mas não sei se você vai concordar. Me conta. Ele a incentivou, acariciando seus cabelos. Essa fazenda é grande. Tem quartos vazios, terras de sobra. E tem tanto amor aqui que poderia ser compartilhado. Eu estava pensando, e se a gente abrisse as portas para crianças que não têm ninguém? Rodrigo ficou em silêncio por um momento, processando. Você quer dizer um orfanato? Não exatamente um orfanato tradicional, Helena explicou animadamente, sentando-se na cama. Mas como uma casa grande. Um lugar onde crianças abandonadas possam viver como família, ter comida, educação, amor, onde elas possam crescer sabendo que são importantes, que são amadas. Ele olhou para ela, para aquela mulher extraordinária que, mesmo tendo tão pouco, sempre pensava em dar mais. Você tem o coração maior que qualquer pessoa que já conheci, ele disse com admiração. E sim, vamos fazer isso, juntos. O projeto levou 3 meses para se concretizar. Eles reformaram a ala leste da casa, criando quartos aconchegantes. Contrataram professores da vila para dar aulas. Dona Marta expandiu a cozinha para comportar mais bocas. E então, com tudo pronto, abriram as portas. A primeira criança foi João, um menino de 6 anos que vivia nas ruas da vila desde que a mãe morreu de febre. Ele chegou sujo, assustado, desconfiado de qualquer gentileza. Helena se ajoelhou na altura dele. Oi, João. Meu nome é Helena e essa é minha filha Clara. Você gostaria de ficar com a gente por um tempo? O menino olhou ao redor com olhos desconfiados. Quanto tempo? Quanto tempo você quiser. Helena respondeu com um sorriso. Aqui é sua casa agora, pelo tempo que precisar. João levou semanas para confiar, mas aos poucos foi se abrindo. Depois dele vieram Maria e José, gêmeos de 4 anos abandonados na porta da igreja. Então vieram Pedro, Ana, Lucas, Francisca. Em 6 meses, a fazenda abrigava 12 crianças além de Clara. A propriedade ganhou nova vida. O som de crianças brincando ecoava pelos campos. A horta cresceu para alimentar todos. As salas de aula que Helena organizou vibravam com risadas e aprendizado. Era caótico às vezes, cansativo sempre, mas era lindo. Rodrigo descobriu que tinha jeito com os meninos mais velhos, ensinando-lhes sobre plantio, cuidado com animais, responsabilidade. Helena era mãe de todos, curando joelhos ralados, secando lágrimas, oferecendo abraços quando os pesadelos vinham. E Clara crescia no meio de tudo isso, uma criança feliz que nunca saberia o que era solidão, porque estava sempre cercada de irmãos. Foi durante esse período que seu Antônio, que vinha observando tudo com alegria silenciosa, começou a piorar. O médico foi claro. Era questão de semanas, talvez dias. Uma tarde o velho chamou Rodrigo e Helena para seu quarto. Clara estava no colo da mãe, as outras crianças brincavam lá fora e o sol entrava dourado pela janela. Eu queria agradecer, seu Antônio disse com voz fraca, mas firme. Vocês me deram os melhores últimos meses que um homem poderia ter. Ver minha Helena feliz, ver essa família crescendo, ver essa casa cheia de amor, é mais do que eu poderia ter sonhado. Pai, Helena chorou segurando sua mão. Não chora, minha filha. Ele sorriu. Eu vivi uma vida boa. Tive uma esposa maravilhosa, uma filha extraordinária, e agora vou morrer em paz, sabendo que você está onde deve estar, com quem deve estar. Ele olhou para Rodrigo. Obrigado por amar minha menina, por dar a ela a família que ela sempre mereceu. Obrigado por me confiar ela. Rodrigo respondeu, a voz embargada. Eu vou cuidar dela sempre, prometo. Seu Antônio morreu naquela noite, dormindo tranquilamente, com o som de crianças rindo ecoando pela casa. Não foi uma morte triste, mas uma partida serena de alguém que completou sua missão na terra. O enterro foi simples, mas cheio. Todas as crianças da fazenda estavam lá, segurando flores silvestres. A vila inteira compareceu para prestar respeito ao homem que, mesmo doente, sempre teve uma palavra gentil para quem precisava. Helena chorou, claro. Chorou pela perda do pai, pelo fim de uma era. Mas também sorriu porque sabia que ele partiu feliz, completo, cercado de amor. 1 ano se passou desde o casamento. A fazenda prosperava não apenas como propriedade agrícola, mas como lar para 18 crianças agora.
Helena organizou uma pequena escola, onde as crianças aprendiam não apenas a ler e escrever, mas também ofícios úteis. As meninas aprendiam costura, culinária, cuidados com plantas. Os meninos aprendiam carpintaria, agricultura, trato com animais. Mas o mais importante, todos aprendiam que eram amados, que tinham valor, que o passado não definia o futuro. Foi durante uma dessas tardes comuns, com Helena ensinando as meninas a fazer pão enquanto Rodrigo mostrava aos meninos como consertar uma cerca, que ela começou a se sentir estranha. Enjoos pela manhã, cansaço incomum, uma sensibilidade aumentada. Dona Marta foi a primeira a notar. Menina, ela disse com um sorriso sapeca, quando foi sua última menstruação? Helena parou, fazendo contas mentalmente. Seus olhos se arregalaram. Não pode ser. Pode sim, Dona Marta riu. Vamos chamar o doutor Augusto para confirmar, mas eu aposto minha melhor panela que você está esperando. O médico confirmou 2 semanas depois. Helena estava grávida de quase 2 meses. Quando ela contou para Rodrigo, ele a pegou nos braços e girou, rindo de alegria pura. Vamos ter um bebê, um filho nosso. Mais um filho, Helena corrigiu, olhando pela janela onde as crianças brincavam. Porque todos eles já são nossos. Verdade, ele concordou, beijando sua testa. Mas esse vai ser especial também. Uma criança feita do nosso amor. Clara, agora com quase 2 anos e já falando frases completas, foi a primeira das crianças a saber. Mamãe tem bebê na barriga? Ela perguntou, tocando a barriga de Helena com curiosidade. Tem sim, meu amor. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Mais um. Clara bateu palmas. Igual João, igual Maria, igual todo mundo. Isso mesmo, Helena sorriu. Mais um para nossa família. A gravidez de Helena foi tranquila e cheia de alegria. As crianças todas se tornaram protetoras ferrenhas da mãe grávida, não deixando ela fazer esforço, trazendo flores, fazendo desenhos para o bebê que viria. Rodrigo vivia em estado de pânico controlado, lembrando-se do que aconteceu com Daniela. Mas o doutor Augusto o tranquilizava constantemente. Helena é forte e saudável, não vai acontecer nada, e não aconteceu. Em uma manhã clara de inverno, após algumas horas de trabalho de parto, Helena deu à luz uma menina perfeita, com olhos claros e um choro forte que anunciava sua chegada ao mundo. Como vamos chamar ela? Rodrigo perguntou, segurando a filhinha pequena nos braços, enquanto Helena descansava. Esperança, Helena disse sem hesitar, porque foi o que ela nos trouxe. Esperança de que tudo pode recomeçar, de que o amor sempre vence. E assim, a pequena Esperança Montenegro entrou na família já grande, já barulhenta, já repleta de amor. Clara a adorou imediatamente, insistindo em ajudar em tudo. As outras crianças faziam fila para segurar o bebê, sempre sob supervisão atenta de Dona Marta. A fazenda que um dia foi palco de tanto sofrimento, agora era símbolo de renovação. Rodrigo, que pensou que morreria de dor e solidão, estava cercado de família. Helena, que sacrificou sua juventude e pensou que nunca teria sua própria vida, agora tinha mais amor do que poderia ter imaginado. Beatriz, enquanto isso, cumpria pena na prisão da capital por falsificação e tentativa de fraude. Sua ganância a destruiu, e ela perdeu não apenas a liberdade, mas qualquer relacionamento que ainda tinha. A família a renegou completamente, envergonhada de suas ações. A família de Daniela, especialmente Dona Teresa, tornou-se presença constante na fazenda. A avó visitava toda semana, trazendo doces para as crianças e ajudando Helena com o que fosse preciso. Ela nunca tentou substituir Daniela na vida de Clara, mas aceitou Helena como mãe da neta com gratidão genuína. Minha filha estaria orgulhosa, ela disse uma tarde, observando Clara brincar com os irmãos adotivos, enquanto Helena embalava a Esperança. Ela escolheu bem quando escolheu você, Rodrigo. E ela está em paz, sabendo que Clara tem uma mãe maravilhosa. 2 anos se passaram. A fazenda agora abrigava 23 crianças, além de Clara e Esperança. Algumas das crianças mais velhas já estavam prontas para seguir seus próprios caminhos. João havia conseguido emprego em um armazém na vila e estava economizando para comprar sua própria casa. Maria queria ser professora e estava estudando com a ajuda de um mentor que Rodrigo havia contratado.
mas nenhuma criança saía sem saber que sempre teria um lar para voltar. A porta da fazenda Montenegro estava sempre aberta. Uma tarde, enquanto toda a família estava reunida para o jantar, a mesa enorme que Rodrigo mandara construir especialmente para comportar todos, ele se levantou e pediu atenção. Eu queria dizer uma coisa para vocês todos, ele começou, a voz emocionada. Há 3 anos eu era um homem perdido. Tinha perdido minha esposa, estava perdendo minha filha e não via razão para continuar. E então uma moça desconhecida, com um coração maior que o mundo inteiro, pegou minha bebê nos braços e mudou tudo. Ele olhou para Helena, que corava. Você não só salvou Clara, você me salvou, nos salvou, e criou essa família incrível que está aqui hoje. Cada um de vocês, ele continuou olhando para as crianças, é importante, cada um tem valor, e eu quero que saibam que são meus filhos, tão importantes quanto Clara e Esperança, porque família não é só sangue, é amor, é escolha, é estar presente nos momentos difíceis e comemorar nos alegres. As crianças mais novas não entenderam tudo, mas as mais velhas tinham lágrimas nos olhos. João se levantou. Obrigado, pai, por nos dar uma chance, por nos mostrar que a gente merecia amor. E então, todas as crianças se levantaram e correram para abraçar Rodrigo e Helena, formando um amontoado confuso de braços, risadas e lágrimas felizes. Clara e Esperança, bem no meio, riam com a alegria inocente de crianças que nunca conheceram abandono. Dona Marta, observando da porta da cozinha, limpou os olhos com o avental. Que família linda, ela murmurou. Que família linda. Os anos continuaram passando, trazendo mudanças e crescimento. A história da fazenda Montenegro e do trabalho de Helena e Rodrigo com crianças órfãs se espalhou pela região. Outras fazendas começaram a seguir o exemplo, abrindo suas portas para crianças necessitadas. Helena escreveu um pequeno manual sobre como cuidar de crianças traumatizadas, baseado em sua experiência. O livro, publicado de forma simples pela Gráfica da Vila, tornou-se referência para muitas famílias que queriam adotar, mas não sabiam como lidar com os desafios. Algumas das crianças que cresceram na fazenda voltaram depois de adultas para trabalhar lá, ajudando a nova geração de órfãos. João, por exemplo, tornou-se administrador da propriedade, trabalhando lado a lado com Rodrigo. Maria abriu uma pequena escola na vila, mas visitava a fazenda toda semana para dar aulas para as crianças. Clara cresceu forte e saudável, sem lembranças do sofrimento de seus primeiros meses. Ela sabia que Helena não era sua mãe biológica. Rodrigo e Helena fizeram questão de contar a história de Daniela, de forma honesta e amorosa, mantendo a memória dela viva. Mas para Clara, Helena era sua mãe em todos os sentidos que importavam. Mamãe Helena me escolheu, ela dizia orgulhosa para qualquer um que perguntasse, e eu escolhi ela de volta. É por isso que eu gritei "mama" aquele dia no tribunal, porque eu sabia que ela era minha. Esperança cresceu como uma criança alegre e determinada, herdando o coração generoso da mãe e a força do pai. Com 5 anos, ela já insistia em ajudar a cuidar das crianças mais novas, embalando-as e cantando as mesmas canções que Helena cantara para Clara anos antes. Em uma noite especial, 10 anos após aquele dia na praça quando tudo começou, a família organizou uma grande festa. Não era aniversário de ninguém específico, mas uma celebração da própria família, de tudo o que haviam construído juntos. A fazenda estava decorada com lanternas e flores. Uma longa mesa foi montada no jardim, sob as estrelas. Todas as crianças que haviam passado pela fazenda ao longo dos anos foram convidadas. Algumas vieram com suas próprias famílias, outras chegaram sozinhas, mas felizes. A vila inteira compareceu junto com a família de Daniela. Quando todos estavam reunidos, Helena se levantou para falar. Clara, agora com 12 anos, segurava sua mão esquerda. Esperança, com 8, segurava a direita. Há 10 anos, Helena começou, a voz firme, mas emocionada. Eu era apenas uma moça que cuidava do pai doente e achava que minha vida seria sempre assim, pequena, solitária. E então ouvi um bebê chorando em uma praça e alguma coisa dentro de mim disse para agir, para ajudar. Ela olhou para Rodrigo, que estava sentado à mesa com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Eu não sabia que, ao salvar aquela bebê, eu estava salvando a mim mesma.
Estava encontrando minha família, meu lar, meu propósito. Cada criança que passou por aqui, ela continuou, cada sorriso, cada lágrima, cada conquista, tudo isso me mostrou que o amor não tem limites, que uma família pode ser grande, barulhenta, caótica e ainda assim ser perfeita, porque no fim, o que importa não é de onde viemos, mas para onde vamos juntos. A multidão aplaudiu, muitos chorando abertamente. João se levantou. A gente tem um presente para vocês. Ele anunciou, e duas das crianças mais velhas trouxeram uma placa de madeira entalhada. A placa dizia, Lar Esperança, onde toda criança encontra amor. Nós achamos que esse lugar precisa de um nome oficial, João explicou, e decidimos homenagear não só a caçula, mas o que vocês dois representam. Esperança de uma vida melhor. Amor incondicional. Rodrigo e Helena fixaram a placa na entrada principal da propriedade no dia seguinte. E assim, a Fazenda Montenegro tornou-se oficialmente o Lar Esperança, um símbolo reconhecido em toda a região de segundas chances e amor transformador. Pausa aqui por um segundo e me diz, você acredita que merece finais felizes quem luta por eles? Que o amor verdadeiro é aquele que escolhe ficar mesmo quando é difícil? Deixa o vídeo pausado e vai comentar sua opinião. Eu quero saber o que cada um de vocês pensa sobre isso. 20 anos se passaram desde aquele dia na praça. Helena e Rodrigo, agora na casa dos 50, ainda administravam o Lar Esperança, embora com mais ajuda dos filhos crescidos. Clara tornou-se enfermeira e voltou para trabalhar na fazenda, cuidando da saúde das crianças. Ela se casou com Pedro, um dos primeiros meninos a chegar no lar, e tiveram 3 filhos que cresceram brincando nos mesmos campos onde seus pais brincaram. Esperança seguiu os passos da mãe de forma ainda mais literal. Tornou-se assistente social especializada em adoção e trabalhava incansavelmente para conectar crianças órfãs com famílias amorosas. O Lar Esperança já havia acolhido mais de 200 crianças ao longo dos anos. Algumas ficavam meses, outras anos. Algumas eram adotadas por outras famílias, outras escolhiam ficar até completarem 18 anos. Mas todas levavam consigo a mesma mensagem. Você é amado, você tem valor, você merece ser feliz. Em uma tarde quente de verão, Helena estava sentada na varanda, a mesma varanda onde Rodrigo se sentava sozinho e desesperado tantos anos antes, observando as crianças brincarem. Ela tinha cabelos grisalhos agora, rugas ao redor dos olhos, mãos marcadas pelo trabalho, mas seu sorriso era radiante. Rodrigo saiu da casa e se sentou ao lado dela, pegando sua mão como fazia todos os dias. No que está pensando? Em como a vida é estranha, ela respondeu. Como um momento pode mudar tudo. Se eu não tivesse ouvido Clara chorar aquele dia, se eu não tivesse tido coragem de me aproximar, nada disso existiria. Mas você ouviu, Rodrigo disse, beijando sua mão. E teve coragem, porque é quem você é. Uma mulher extraordinária que enxerga além do sofrimento e vê a possibilidade de cura. Nós fizemos isso juntos, Helena corrigiu. Cada criança salva, cada vida transformada, foi juntos, sempre juntos. Eles ficaram ali sentados, de mãos dadas, observando a vida continuar ao seu redor. Crianças rindo, adolescentes estudando sob as árvores, adultos que um dia foram órfãos voltando para visitar com suas próprias famílias. E no meio de tudo isso, o som de um bebê chorando. Não era o choro desesperado de Clara há tantos anos. Era o choro normal de uma criança recém-chegada, assustada, sem saber ainda que encontrara seu lar. Helena e Rodrigo se entreolharam e sorriram. Algumas coisas nunca mudavam. Sempre haveria crianças precisando de amor. E sempre haveria braços prontos para recebê-las. Vamos? Rodrigo perguntou. Vamos, Helena concordou. E juntos, como sempre, foram cuidar de mais uma alma perdida que acabara de encontrar seu caminho para casa. Porque, no fim, essa era a verdadeira história. Não apenas sobre um fazendeiro viúvo que quase perdeu tudo. Não apenas sobre uma jovem que sacrificou sua juventude cuidando do pai. Era sobre como o amor pode nascer das cinzas da tragédia. Como família pode ser construída com escolhas, não apenas com sangue. Como um único ato de coragem pode transformar não apenas uma vida, mas centenas delas. Era sobre uma bebê que chorava sem parar até encontrar os braços certos.
Uma virgem que fez o impensável ao estender aqueles braços sem pensar duas vezes. Que um fazendeiro que aprendeu que abrir o coração novamente não era trair quem perdeu, mas honrar o amor que ainda tinha para dar. No portão do lar Esperança, a placa brilhava sob o sol poente. E em letras menores, adicionadas anos depois, estava escrito: fundado pelo amor de Daniela, construído pela coragem de Helena, mantido pela dedicação de Rodrigo e vivido por cada criança que aqui encontrou esperança. E assim a história termina onde começou, com amor, com esperança, com a certeza de que mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma luz esperando para ser acesa. Às vezes essa luz vem de onde menos esperamos, e quando vem, transforma tudo.